Olá, amigos. Com muita alegria, satisfação e com gratidão em nossos corações que iniciamos aqui algumas reflexões que nos são solicitadas pelos amigos da coordenadoria responsável pelas palestras no Centro Espírita Cuiabá. E como em todas as reuniões nós iniciamos com a leitura de uma mensagem e uma prece singela, vamos fazer isso também com o nosso livro Pão Nosso, um livro de 180 mensagens nas quais o Espírito Emmanuel interpreta os textos do Evangelho, psicografado, obviamente, pelo nosso tão amado Espírito Chico Xavier. Vamos abrir ao acaso, vamos ver em que leitura vai dar aqui. A mensagem 119. Ajuda sempre. Inicia com o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Sobre essa mensagem, Emmanuel discorre. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam. E, do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho, flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sobre o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sobre a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, que nos tem acompanhado a cada dia, cada hora, em todos os minutos das nossas existências. Agradecemos, Senhor, por todas as lições que o Evangelho tem nos trazido e também pelas interpretações sublimes que espíritos superiores como Emmanuel têm nos trazido. Isso nos abastece a alma. É o pão que nos sustenta, o corpo físico, mas principalmente o corpo espiritual. Pedimos, Jesus, que nesses momentos de reflexões, breves minutos, que nossos lares possam ser visitados pelos benfeitores espirituais. Todos os nossos lares. Todas as pessoas que de alguma forma entrarem em contato com essas palavras, essas reflexões, possam verdadeiramente se sentir alcançadas pelo Teu amor, Senhor, pelo amor dos bons espíritos, a fim de que todos estejamos cada vez mais motivados a dar prosseguimento no trabalho íntimo da reforma para melhor.
Abençoa-nos, Senhor, nos ampare nesses momentos e sempre. Que assim seja. Amigos, quando a nossa querida amiga Ranuce, do Centro Espírita Cuiabá, nos convidou para fazer este vídeo, ela disse assim: fale sobre o que tiver no teu coração, fique à vontade. Quando nós perguntamos sobre qual tema que gostaríamos, que o Centro Espírita gostaria que nós trabalhássemos. E então, como tem tanta coisa no nosso coração, nós ficamos assim, o que pode ser falado? E nos recordamos que, há poucos dias atrás, no momento em que a família se reúne em casa, o encontro que nós chamamos de o Evangelho no Lar, nós lemos um livro muito interessante, eu vou até mostrar, porque assim como acontece na nossa família, provavelmente muitas outras famílias passam pela mesma situação. Nós temos filhos pequenos, e há mais ou menos há 7 ou 8 anos de lá para cá, nós, no nosso encontro semanal do Evangelho no Lar, nós fazemos uma leitura de textos de conteúdo moral evangélico, mas que as crianças possam compreender, na linguagem das crianças. Então nós estamos fazendo agora o volume 4 do livro Conte Mais. É este livro aqui, Conte Mais. É um livro editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul e também pela FEB Editora, Federação Espírita Brasileira. É o 4º volume que é voltado mais para a leitura juvenil. É que as nossas crianças foram crescendo, então passamos por todas as etapas, todos os outros 3 volumes anteriores. É um livro que recomendamos, por isso fazemos questão de mostrar. Muito bom. E no nosso último encontro que realizamos do Evangelho no Lar, todas as semanas, no mesmo horário, nós lemos uma história muito interessante da educadora Ellen Adams Keller. Algumas pessoas não conhecem a história de Ellen Keller. Ela era uma moça, uma menina que passava por dificuldades, uma criança, dificuldades enormes. Porque ela nasceu no ano de 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. E com 18 meses de vida na Terra, nesta atual reencarnação, ela foi acometida de uma doença e isso lhe causou danos físicos que não puderam ser desfeitos. Ela ficou completamente surda e também totalmente cega. Uma criança que a partir dos 18 meses cresce sem a possibilidade de ouvir os sons, a voz dos pais e também de ver, ela obviamente também se tornou uma criança que não sabia falar. Porque para que nós possamos falar, se faz necessário que nós ouçamos o som das palavras, das letras, para que possamos aprender a pronunciar e formular assim a linguagem dentro de nós. A menina Ellen Keller era surda e não via também. Então ela era uma criança praticamente selvagem. Os seus pais a afastaram totalmente do convívio social, porque ela não sabia se comportar no meio das pessoas. Ela verdadeiramente não sabia, não aprendeu, porque não tinha como aprender até aquele momento. Quando aos 7 anos de idade, os pais de Ellen contrataram uma professora, Anne Sullivan. Ela foi também cega na infância, aliás, também surda. E ela foi cega, corrigindo, ela era cega. Após 9 cirurgias, naquele tempo, ela recuperou todos os seus sentidos físicos. E foi estudar em escolas para pessoas que tinham essas deficiências físicas. Se tornou professora e era uma moça de 21 anos de idade quando se instalou na residência da família Keller. Ela morava lá para ter a condição de, o tempo todo, ser uma educadora, para acompanhar o crescimento da sua pupila, que era a menina Ellen. A união entre elas se tornou muito sólida, muito amorosa, muito afetiva. E com o passar dos tempos, ela foi tentando, a professora, fazer com que Ellen sentisse, pelo tato,
o mundo todo à sua volta. As frutas, os objetos, os copos, as canetas, a mesa, tudo. Ela tinha o tato, ela tinha o olfato e o paladar. Com estes 3 sentidos, a professora Anne foi se esforçando ao máximo para apresentar o mundo àquela criança. Até que houve uma situação na qual eles foram até um local em que jorrava água, uma bica d'água. A professora fez com que a mão da menina Ellen fosse colocada exatamente no local onde a água batia. E sucessivamente, a professora foi escrevendo na mão a palavra água. Isso inúmeras vezes, até que foi criando por um sentido aparentemente inexplicável, foi criando um sentido para aquela palavra água para a menina Ellen. E ela pronunciou a primeira palavra, água. Foi um espanto, uma alegria. A professora satisfeita com o progresso do seu processo de ensino, e a menina falou pela primeira vez e falou água. Ela, anos mais tarde, foi dizer que ela sentiu como se fosse algo inexplicável, que aquilo que estava batendo em sua mão e com as palavras, com as letras que a professora ia escrevendo com o dedo na mão da menina, ela foi captando a emoção da palavra e conseguiu pronunciar água. Naquele mesmo dia, mais 30 palavras ela conseguiu aprender, sem ouvir, sem enxergar. Com pouco tempo, uma inteligência excepcional, ela conseguiu dominar todo o alfabeto e também a linguagem em braille. O fato é que essa menina estudou tanto, sempre acompanhado por sua professora, sua pupila, uma alma muito próximo da sua própria alma. E nesta reencarnação de provas e expiações, sem dúvida, porque passar pela prova da surdez, com 18 meses de idade, e pela cegueira total, que lhe acompanhou durante toda a sua reencarnação, é sem dúvida uma prova muito atroz. Sem dúvida também que é uma expiação. Mas o mais interessante é que não basta sofrer. É importante aprender o que esse sofrimento quer me dizer, o que eu posso absorver desse sofrimento, de que forma eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir desta situação pela qual estou passando. Isso é expiar. Isso é aproveitar a oportunidade que a reencarnação nos traz. E ela fez isso. A menina Ellen Keller se formou logo em seguida, com seus 21 anos de idade, em filosofia, se tornou escritora, jornalista, educadora, advogada de outros cegos, de outros surdos. Ela, um exemplo que talvez representa um dos maiores exemplos da possibilidade da força de vontade na educação. Visitou 35 países em 5 continentes, sempre acompanhada da alma amiga, a professora Anne Sullivan. É uma referência mundial para todas as pessoas, para todos nós. E nesses momentos, quando nós vemos um caso como esse, de uma pessoa com tanta força de vontade, nós percebemos como é válido, como é importante o poder da vontade. Quando esse poder da vontade é bem utilizado, se torna em boa vontade. A vontade bem dirigida. Todos nós temos a capacidade de exercitarmos o poder da vontade. Todos nós podemos nos tornar, em quaisquer ramos nos quais nós nos colocamos, em pessoas de boa vontade. Bem-aventurados as pessoas de boa vontade. Que nós possamos exercitar essa boa vontade onde quer que nós estejamos. Escutamos muitas vezes as pessoas dizer: eu não dou conta, eu não sou capaz, isso eu nunca vou fazer. Mas por que não? Se muitas vezes nós nem tentamos ainda. Vamos perceber então que muitas vezes o que nos impede, o que nos traz como obstáculo para realizar aquilo que nós podemos fazer,
Muitas vezes é um sentimento que nós criamos em nós mesmos de auto-boicote. Estranho, não é? Como assim? Quer dizer que eu mesmo estou me sabotando? Sim. Porque nós sabemos que somos filhos de Deus. Isso nós temos consciência, porque é da lei de Deus. Mas mesmo sabendo, nós fazemos de tal forma um movimento para nos atrapalhar, que criamos verdadeiras barreiras para que entremos em contato com o nosso potencial espiritual. Somos filhos de Deus. Herdamos de Deus as virtudes que Deus é. Essas virtudes estão em nós latentes, necessitando muitas vezes de serem exercitadas. Porque nós sabemos muito bem, é da lição evangélica. Jesus não dava os peixes, mas ensinava a pescar. Da mesma forma, nós temos tantos recursos, temos tantos meios para conseguir aquilo que é importante conseguir em nossas existências, mas muitas vezes criamos obstáculos, boicotes. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizer que, olha, eu cheguei na porta da sala e não bati para entrar. Eu precisava falar com aquela pessoa, precisava conversar com aquela pessoa, expor meu pensamento, meu sentimento, minhas ideias, mas na hora exata eu travei, deu branco. O que é isso? Como assim travei, deu branco? Se nós analisarmos detidamente, refletindo com nossas emoções, vamos perceber que essa emoção de dar branco, de travar, de não conseguir, de chegar no momento exato e desistir, muitas vezes nós tendo-nos preparado para aquilo, nada mais é do que um autossabotamento, um auto-boicote. Nós, o homem velho, a mulher velha, o ser antigo que habita dentro de nós, acomodado e que não quer a transformação moral para melhor, criamos obstáculos e deixamos de crescer. Então a luta que existe incessantemente em nossas vidas é conosco. Nós não temos que vencer nem convencer a ninguém, mas trabalhar a nossa intimidade, auto-acolher a nossa sensação de auto-boicote, não negar que está existindo, mas reconhecer, olha, eu tenho esse movimento. Realmente, muitas vezes eu já fiz isso. Reconhecer não é acomodar, é perceber que realmente nós temos errado, mas já sabemos o jeito errado de fazer. Agora eu vou me esforçar um pouco mais. Vou fazer essa vontade que não é tão difícil. No livro, nas obras básicas da doutrina espírita, inúmeras mensagens. Os espíritos vêm nos dizer, basta um pouco de vontade. Jesus falou, e está registrado no Evangelho, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, olhará para aquela montanha e fará, mova-se daí, e a montanha se moverá. Obviamente que não se trata das montanhas, dos morros, que nós vemos aí na geografia ao nosso derredor, mas esse monte de auto-boicote, essa montanha de paixões negativas que tomam conta de nossas vidas muitas vezes porque nós deixamos. É preciso ter fé em nós mesmos, acreditar que nós somos capazes. Quando nós caímos nessa afirmação de que nós não somos capazes, eu não dou conta, eu não sou capaz, isso eu não faço, nós vamos muitas vezes perder as grandes oportunidades e talvez toda a reencarnação, deixando de aproveitar as oportunidades quando elas nos apareçam. Uma mãe fala para a criança, minha filha, por favor, lave a vasilha. Eu não dou conta, eu vou quebrar. Mas você já tentou? A mamãe vai ficar do seu lado enquanto você lava. Vou te ajudar. Porque às vezes não é somente incapacidade, mas também é preguiça. Todas as vezes que nós nos auto-boicotamos, que afirmamos que não damos conta, nós estamos tendo ganhos com isso, ganhos secundários, que não são ganhos essenciais, mas que alcançam a nossa intimidade de alguma forma, o nosso instinto, o nosso primitivismo, a nossa má vontade. Quais são esses ganhos? É a preguiça, é a inércia, é falar outro faz, outro faz melhor do que eu. Alguém daqui do Centro Espírita gostaria de fazer uma prece? Não, o outro faz. O outro faz uma palavra bonita, eu não dou conta. Faça do seu jeito, com o seu sentimento, mas façamos. Aproveitemos as oportunidades. Não precisamos nos comparar com ninguém, mas fazer o nosso melhor, aquilo que está no nosso coração. O principal ganho secundário de quem quer afirmar que não dá conta
de quem não quer exercitar sua vontade, o principal ganho é a acomodação. Ficar parado. Como se a vida fosse a oportunidade de tirar férias e não de reencarnar para instruir e nos amarmos cada vez mais. Nós não estamos na vida a passeio. A vida é a oportunidade de crescimento. Todas as vezes que nós fugimos das oportunidades falando eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, e isso começa desde a nossa infância, e muitas vezes nós recebemos essa afirmação de pessoas significativas para nós. Pai, mãe, irmão, tio, professor, avô, avó, pessoas que marcam, porque são pessoas que para nós fazem sentido na nossa existência, são pessoas que nós amamos. E talvez essas pessoas, equivocadamente, educadores também, tenham falado, você não vai dar certo na vida. Você faz tudo errado. Eu desisti de você. Você vai ser um burro, uma burra. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Pessoas falarem isso para nós. Ou nós ouvimos pessoas falarem assim para seus filhos, para seus tutelados. Quem fala assim não percebe. Às vezes tem até boa intenção de querer despertar a pessoa ao aprendizado. Mas não percebe que nesse momento está criando um metaprograma que essa pessoa que ouve essa afirmativa falsa, negativa, ela vai guardar isso para o resto da vida. Muitas vezes ela está lá fazendo uma prova, um concurso público, e vem na cabeça dela, eu não vou conseguir. Eu sou burro, eu não acertei a tabuada, eu tomei cascudo porque eu não tinha inteligência. Todos temos inteligência. Mesmo a pessoa surda, cega, como Helen Keller conseguiu falar. Ela não é melhor do que nós, somos todos espíritos imortais criados por Deus para o crescimento. Nós conseguimos sim. Quando realizamos a leitura dessa história em família, nosso filho pequeno disse, perguntando para ele, o que fica de lição para você? Ele falou assim, desistir nunca. E nós sugerimos para ele, então vamos mudar, falar positivamente? Persistir sempre. Tentar sempre. Porque todas as vezes que nós tentamos, receberemos uma conquista. No mínimo, uma conquista aprendizado, mas talvez uma conquista êxito, quando nós conseguimos alcançar a plenitude daquilo que nos propomos realizar. Nós podemos sim. Podemos nos auto-boicotar, mas podemos acreditar em nós. A energia é a mesma. Basta pensar e saber onde eu quero colocar essa minha energia. Para vencer esse auto-boicote, é importante que nós reflitamos. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou esse ser que está aqui encarnado nessa cidade, nessa circunstância, nesse trabalho, com essa família? Eu sou a minha profissão? Eu sou a minha posição na família? Não, isso nós estamos. Eu sou um espírito eterno. Eu sou um espírito imortal. Eu sou criado por Deus para ser feliz. Deus me ama. Ele quer me ajudar, se eu me ajudar também. É importantíssimo que nós reflitamos que preço eu tenho que pagar para ser mais feliz. Que preço eu tenho que pagar para conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, mas às vezes eu me boicoto. Seja uma coisa mínima, como buscar alguém para um diálogo, que é muito importante, seja uma coisa maior, uma oportunidade profissional, estudantil, acadêmica, no nosso meio religioso. O que está me impedindo? Que preço eu tenho que pagar? Vamos perceber muitas vezes que o preço a ser pago é o preço do exercício da humildade. Porque muitas vezes nós não fazemos alguma coisa por medo da opinião dos outros. O que vão pensar de mim? E se eu não fizer direito? Não importa o que os outros pensem de nós. Importa o que eu estou disposto, se for mulher, o que eu estou disposta a realizar. E dar o passo necessário para realizar. Depois mais outro. Não pegar as tarefas enormes de uma hora para outra, mas aos poucos, aquilo que eu consigo. E me esforçando para fazer cada vez melhor. Exercitar a humildade. E refletir. Refletir. Raciocinando, mas refletir com o coração. O que eu posso fazer para fazer o meu melhor na família? Como marido, como esposa, como filho, como pai, como irmão, como tio, como genro, como sogra. O que eu posso fazer?
Como eu posso exercitar a boa vontade para ser uma pessoa melhor nesse contexto? E na minha vida acadêmica ou profissional, será que eu estou exercitando a humildade? Será que eu estou realizando os esforços? Não é se forçar a fazer nada. Quem faz forçado faz má vontade. Quem faz com esforço faz de boa vontade. Que marcas eu vou deixar da minha reencarnação? Será que serão marcas positivas? Ou serão marcas de reclamação, de acomodação? Nós podemos fazer muito. E somos chamados o tempo todo para sermos trabalhadores com Jesus. Conforme diz Francisco de Assis, trabalhadores do bem, instrumentos da paz. A mensagem de Jesus é muito clara. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Que nós possamos então exercitar a nossa boa vontade, ajudando-nos, amando-nos, porque quando nós nos amamos, naturalmente amamos o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Jesus conta conosco, não somente nesses dias de pandemia, como já contava antes e continuará contando, que nós possamos colocar a nossa vontade a serviço do bem, que nos faz tanto bem. Vamos orar para encerrar? Convidamos todos então que estejam nos assistindo a fechar os olhos e levar o pensamento a Deus. Pai, de infinito amor, bondade, justiça e caridade, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade sobre todos os nossos desejos, porque sabemos que a tua vontade é a vontade do Pai que ama o seu Filho, assim na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia que nos alimenta o corpo e ajuda-nos a nos alimentar do pão que nos sustenta a alma, das lições do Evangelho, das boas obras. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações, às inferioridades que ainda trazemos dentro de nós, às más inclinações necessitando de reparação. E livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, ajudando-nos a levar luz onde haja trevas dentro de nós, a levar amor onde haja ódio dentro de nós, a levar saúde espiritual onde haja enfermidade moral dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, e nós sabemos que nós conseguiremos nos ajudar com a tua participação essencial em nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos os lares, todas as famílias, as pessoas que estão participando conosco, mas em especial pedimos pelas pessoas recém-desencarnadas, aproximadamente 100.000 almas, Senhor, no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, que possamos ajudar com nossas orações, ou mesmo em desdobramento pelo sono no mundo espiritual, a receber essas almas, que não são números, são sentimentos, são espíritos imortais. Abençoa a todos, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos que trabalham em hospitais, e nos dê a sua força, a sua paz. Que assim seja. Muita paz a todos.